Eu pago a casa. Ela vem comigo. Há anos não tenho uma mulher. Companhia não é posse, senhor Oliveira. Nesta cidade, menina, tudo tem dono, inclusive você. O ar no escritório do cassino era denso, fumaça de charutos, desespero e acordos que mancham a alma. Emília estava ali, tremendo, mas não de frio, de raiva contida, de medo do que estava prestes a aceitar. Agora feche os olhinhos, pois o seu leão vai contar esse romance no seu ouvido. Pense em mim, paixão. Fazia 7 anos desde que Antônio Oliveira perdera Marina, sua esposa, num acidente de carro na estrada que cortava a serra. 7 anos desde que o riso dela deixara de ecoar pela mansão. 7 anos desde que ele sentira o toque de uma mulher, o perfume de pele feminina, o calor de um corpo ao lado do seu na cama vazia. Ele se tornara pedra. Seus funcionários evitavam seu olhar. Seus sócios respeitavam sua frieza porque lucravam com ela. Mas ninguém, absolutamente ninguém, se aproximava. Antônio era um homem de gelo, construído sobre ruínas de amor morto e faminto, terrivelmente faminto, por algo que quebrasse o silêncio mortal de sua existência. Até aquela terça-feira, Ricardo Duarte, um homem de meia-idade com olhos fundos e mãos trêmulas, perdera tudo no cassino de Antônio. A casa da família, as economias, o carro, até o relógio que pertencera ao pai. Quando não havia mais nada na mesa, o homem sussurrou a oferta mais obscena que Antônio já ouvira. Tem uma filha, 23 anos. Boa moça, nunca tocada por ninguém. Antônio deveria ter expulsado o homem. Deveria ter chamado segurança. Mas a solidão era um veneno lento e ele estava cansado de acordar sozinho todas as manhãs. Traga ela aqui, Antônio disse. A voz sem emoção. Quando Emília atravessou a porta do escritório 2 horas depois, escoltada pelo pai envergonhado, Antônio viu uma mulher, jovem, cabelos castanhos ondulados caindo sobre ombros delicados, olhos cor de mel, grandes, brilhantes de lágrimas não derramadas, mas também de algo mais perigoso, fúria. Ela usava um vestido simples, verde musgo, que acentuava uma silhueta feminina sem ostentação. E havia o perfume, jasmim e baunilha. Algo doce que Antônio não sentia há 7 anos. Ela era jovem e inocente. E ele estava faminto. Seu pai me deve R$500 mil. Antônio disse, recostando-se na cadeira de couro, os dedos entrelaçados. Eu posso perdoar a dívida, devolver a casa para sua família. Emília ergueu o queixo, os olhos fixos nos dele. Em troca, do quê? De você. Silêncio pesado. O pai de Emília soluçou baixinho, a cabeça baixa. Mas ela não desviou o olhar de Antônio, como esposa. Ela perguntou, cada palavra medida. Antônio sorriu, um movimento mínimo sem calor. No papel, talvez, se isso acalma sua consciência. Ele se inclinou para frente. Mas à noite, você me faz companhia. Presença, calor, atenção. Atenção. Ela repetiu, o tom ácido. Faz 7 anos que não toco em uma mulher, Antônio disse, a voz baixando perigosamente. 7 anos morto por dentro. Você me dá isso, sua presença nas minhas noites solitárias, seu tempo, sua companhia. Emília sentiu o coração bater violentamente contra as costelas. E se eu recusar? Antônio abriu uma pasta sobre a mesa, revelando documentos. Então seu pai vai responder criminalmente por fraude. Os credores vão tomar a casa onde sua mãe está acamada. Seus 2 irmãos menores vão para abrigos do Estado. Ele a encarou sem piscar. E você vai carregar isso pelo resto da vida. Ela fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. Se eu aceitar, a dívida acaba? A casa volta para minha família? Sim. Eles ficam em paz? Completamente. Emília abriu os olhos. Olhou para o pai que chorava em silêncio, um homem quebrado que destruíra a própria família numa roleta.
Olhou para as próprias mãos que tremia. Então, eu aceito, ela diz, a voz firme apesar do terror, mas com uma condição. Antônio arqueou uma sobrancelha, surpreso pela primeira vez em anos. Você não me toca até que eu permita. O silêncio se estendeu como arame farpado. Antônio a estudou. Havia coragem naquela jovem. Coragem e algo mais raro. Dignidade. Ela não era uma vítima resignada. Era uma guerreira negociando os termos de sua rendição. E isso o fascinou. Aceito sua condição, ele disse finalmente. Mas entenda uma coisa, Emília. Ele disse o nome dela devagar, cada sílaba uma carícia ameaçadora. Quando você me der permissão, e você vai dar, eu não vou parar até que você seja completamente minha. Corpo e alma. Não era ameaça. Era promessa selada em gelo. Os papéis foram assinados ali mesmo. Casamento civil agendado para sexta-feira. Antônio usaria terno preto. Emília, o mesmo vestido verde que vestia agora. Quando deixaram o cassino, um Mercedes preto esperava. Antônio abriu a porta para ela, um gesto de cavalheirismo que parecia cruel dado o contexto. A mansão ficava nos arredores da cidade, no topo de uma colina cercada por muros altos e câmeras. Era uma fortaleza, ou uma prisão de luxo. Dentro, tudo era impecável e morto. Mármore frio. Móveis caros sem vida. Cortinas pesadas bloqueando a luz. Não havia flores, não havia fotografias sorridentes, não havia música. Era um mausoléu onde um homem rico escolhera se enterrar vivo. Antônio parou no centro da sala, as mãos nos bolsos do terno. Seu quarto é no segundo andar, ala leste. Bem longe do meu, ele disse, a voz neutra. Emília virou-se para encará-lo. Por enquanto, ela desafiou. Os lábios de Antônio se curvaram numa sombra de sorriso. Por enquanto, ela subiu as escadas, sentindo o peso do olhar dele em suas costas. Quando chegou ao quarto espaçoso, decorado em tons de bege, impessoal como quarto de hotel, trancou-se por dentro e então, pela primeira vez desde que o pai confessara a dívida, Emília chorou. Mas não de desespero, de determinação. Porque se aquele homem de gelo achava que ela seria apenas uma propriedade silenciosa, ele estava muito enganado. E naquela noite, enquanto Antônio bebia uísque sozinho na biblioteca, proibida do terceiro andar, ele pensou na mulher que dormia a 20 metros de distância. Na coragem nos olhos cor de mel. Na frase que o pegara desprevenido, você não me possui, você me aluga. Pela primeira vez em 7 anos, Antônio Oliveira sorriu de verdade, porque percebia algo perigoso. Aquela jovem não seria fácil de dominar. E talvez, apenas talvez, fosse exatamente isso que ele precisava. Os primeiros dias foram uma dança de distâncias. Antônio acordava antes do amanhecer, descia para o escritório no térreo e saía para o cassino sem tomar café da manhã. Voltava tarde da noite, jantava sozinho na sala de jantar enorme e desaparecia no terceiro andar. Emília raramente o via, mas sentia sua presença. Ele observava. Quando ela limpava as estantes da biblioteca do segundo andar, Antônio estava na porta, imóvel, apenas olhando. Quando ela cozinhava, recusando-se a deixar as empregadas fazerem tudo, ele aparecia na entrada da cozinha, apoiado no batente, os braços cruzados, os olhos famintos, seguindo cada movimento. Quando ela regava as plantas murchas do jardim interno, tentando trazer vida àquela casa-túmulo, Antônio a observava da janela do escritório. Ele nunca falava, apenas observava. E aquele olhar carregava um peso que Emília sentia na pele. Desejo contido, fome reprimida, necessidade visceral, lutando contra autocontrole férico. Havia momentos em que passavam no corredor e os corpos quase roçavam. Momentos em que ela servia café
para ele no escritório e os dedos se tocavam na xícara, e ambos sentiam a eletricidade. Momentos em que ela o pegava, inalando profundamente quando ela passava, os olhos fechados como se quisesse memorizar o perfume de jasmim e baunilha que ela deixava no ar. A tensão era uma corda esticada até o limite. E na 9ª noite, ela rompeu. Emilia estava explorando a mansão. Antônio saíra mais cedo, algo sobre reunião com fornecedores do cassino. A casa estava vazia. Apenas ela e 2 empregadas que trabalhavam em silêncio respeitoso. Emilia subiu ao 3º andar. Nunca fora lá. A placa na escada dizia privado, mas curiosidade a consumia. O corredor era estreito, iluminado por luminárias discretas. Havia 3 portas, 2 abertas, um quarto de hóspedes vazio e uma sala de ginástica que parecia nunca usada. A 3ª porta estava entreaberta, luz suave vazando pela fresta. Emilia empurrou. Era uma biblioteca, mas não qualquer biblioteca. Estantes de mogno do chão ao teto, repletas de livros encadernados em couro. Uma poltrona de couro marrom voltada para uma janela panorâmica que dominava a cidade. Uma mesa lateral com garrafa de uísque aberta e copo usado. E na parede oposta, acima de uma lareira apagada, uma fotografia enorme emoldurada em prata. Marina. Emilia reconheceu o nome porque Antônio o sussurrara durante pesadelos que ela ouvia através das paredes. Sim, as paredes eram finas entre o 3º e 2º andar. A mulher da foto era linda. Cabelos negros ondulados, sorriso radiante, vestido de noiva branco. Ao lado dela, Antônio mais jovem, talvez com 42 ou 43 anos, sorrindo com uma felicidade que Emília jamais vira em seu rosto. Emília se aproximou. Ao redor da foto, sobre a lareira, havia objetos, um chale de renda branco, um livro de poesias com marcadores espalhados, uma aliança feminina sobre a almofada de veludo vermelho. Era um altar. Eu não te dei permissão para entrar aqui. A voz veio das sombras à esquerda. Emília congelou. Antônio estava sentado numa cadeira no canto escuro da biblioteca, um copo de uísque na mão, os olhos fixos nela. Quanto tempo ele estava ali? Eu sinto muito, Emília disse, o coração disparado. Eu não sabia que você estava. Saia. Não era pedido, era ordem. Mas algo dentro de Emília se rebelou. Talvez fosse a raiva de Dias sendo observada como propriedade. Talvez fosse a frustração de viver numa casa-museu. Talvez fosse a exaustão de carregar o peso daquele silêncio mortal. Ela parou na porta. Virou-se. Por que você a mantém aqui? Emília perguntou, a voz tremendo, mas firme. Trancada nesta sala, como se fosse segredo. Antônio se levantou lentamente, colocando o copo sobre a mesa com controle perigoso. Você não sabe nada sobre mim ou sobre Marina. Eu sei o suficiente. Emília retrucou, dando um passo à frente em vez de recuar. Sei que você transformou esta mansão num túmulo, que está tão ocupado honrando os mortos que esqueceu que ainda está respirando. A frase ecoou na biblioteca silenciosa. Antônio atravessou o espaço entre eles em 3 passos largos, parando tão perto que Emília podia sentir o calor irradiando do corpo dele, o cheiro de uísque e algo masculino, couro e cedro, envolvendo-a. Cuidado, ele disse. A voz baixa, letal. Você não sabe com quem está falando. Emília ergueu o queixo, forçando-se a olhá-lo nos olhos mesmo com o coração batendo descontroladamente. Eu sei exatamente. Um homem que está vivo, mas finge estar morto. Você não me assusta, Antônio Oliveira. Mentira. Ela estava apavorada. Mas não podia mostrar, Antônio a estudou. Os olhos dela brilhavam, não com medo, mas com algo que ele não via há tanto tempo que demorou a reconhecer, com paixão, desafio e coragem inabalável. E isso o enfurecia,
e o atraía de forma que ele não estava preparado para lidar. Saia, ele repetiu, mas a voz saíra rouca. Antes que eu faça algo que ambos vamos nos arrepender. Emília obedeceu. Mas antes de fechar a porta, ela parou. Marina não ia querer isso. Emília disse suavemente, sem olhar para trás. Nenhuma mulher que amou de verdade ia querer ver o homem que amou se trancar num túmulo, e ela desceu as escadas, deixando-o sozinho com os fantasmas. Antônio ficou parado no centro da biblioteca, os punhos cerrados, a respiração descontrolada. Pela primeira vez em 7 anos, o gelo rachou. E ele não sabia se isso libertava ou apavorava. 5 dias depois, Emília estava pondo a mesa para o jantar quando uma mulher entrou na mansão como se fosse dona do lugar. Alta, talvez 48 ou 49 anos, cabelos loiros presos num coque impecável, vestido social preto, salto alto que batia no mármore como sentença. Ela parou ao ver Emília, os olhos azuis percorrendo-a com desdém calculado. "E quem é você?" a mulher perguntou, o tom gelado. Antônio apareceu no corredor, vindo do escritório, fechando o celular. "Verônica", ele disse, a voz neutra. "Não esperava você hoje. Verônica Martínez." Emília lembrava o nome. Antônio mencionara uma vez ao telefone. Sócia dele em 2 cassinos, investidora. E pelo jeito que ela olhava para Antônio, algo mais. "Vim discutir o contrato dos novos fornecedores", Verônica disse, mas os olhos permaneciam fixos em Emília. "Companhia." "Esta é Emília", Antônio disse. "Minha esposa." O silêncio foi cortante. Verônica piscou como se tivesse levado um tapa. "Esposa?" Ela soltou uma risada curta, sem humor. "Desde quando? Você passou 7 anos jurando que nunca mais se casaria." Antônio cruzou os braços. "As coisas mudam." Verônica circulou Emília como predadora avaliando presa. "Quantos anos você tem, querida?" 22, 23, Emília respondeu, mantendo a voz firme. "Interessante." Verônica olhou para Antônio. "Então agora você coleciona troféus? Uma menina jovem o suficiente para ser sua filha?" "Verônica." Antônio começou, a voz em aviso, mas Verônica não parou. "Me diga, Emília, o que exatamente você oferece a um homem como Antônio? Porque imagino que suas habilidades não sejam apenas domésticas." A insinuação era clara, cruel. Emília sentiu o sangue ferver. Mas antes que pudesse responder, Antônio deu um passo à frente, colocando-se entre Verônica e Emília. "Antônio, eu só estava insultando uma mulher que vive sob meu teto." Antônio a cortou, a voz baixa mas letal. "Emília é minha esposa. E nesta casa ela será tratada com o respeito que merece. Por todos, inclusive por você." Verônica empalideceu. "Você está me defendendo? A ela, uma estranha que você mal conhece?" "Estou defendendo a decência", Antônio disse. "Algo que você parece ter esquecido." Verônica olhou de Emília para Antônio, os olhos brilhando com algo perigoso. Ciúme, desejo não correspondido, raiva. "Entendo perfeitamente", ela disse, pegando a bolsa. "Vou mandar os contratos por e-mail. Não preciso estar onde não sou bem-vinda." E saiu batendo a porta. Emília soltou o ar que não sabia estar prendendo, as pernas tremendo. "Você não precisava fazer isso", ela disse baixinho, sem olhar para Antônio. "Sim, precisava", ele respondeu. Emília finalmente o encarou, e viu algo nos olhos dele que a fez esquecer de respirar. Não era mais gelo, era fogo contido, fome. E algo mais assustador, proteção. Ele a havia defendido. O homem que a comprara como propriedade, que mal falava com ela, que a mantinha à distância, tinha se colocado entre ela e o julgamento do mundo. Pela primeira vez, Emília viu a rachadura no gelo e percebeu que aquilo era infinitamente mais perigoso do que a frieza.
Porque o lobo faminto estava começando a se importar. E lobos que se importam são imprevisíveis, possessivos, insaciáveis. Ele a defendeu. O lobo solitário havia mostrado as presas para proteger o que considerava seu. E Emilia, pela primeira vez desde que pisara naquela mansão, sentiu algo além de medo. Sentiu curiosidade. E talvez, apenas talvez, o começo de algo que ela não ousava nomear. Era passada a meia-noite quando Emilia subiu ao terceiro andar. Ela não deveria, mas algo a puxava, talvez a memória da forma como Antônio a defendera, talvez a curiosidade sobre o homem por trás do gelo, talvez a necessidade de entender por que seu coração batia diferente quando ele estava por perto. A porta da biblioteca estava entreaberta. Luz suave vazava pela fresta. Emilia empurrou devagar. Antônio estava na poltrona de couro, de costas para a porta, olhando pela janela panorâmica. A cidade brilhava lá embaixo como constelação caída. Ele segurava um porta-retratos, não o grande da parede, mas outro, menor, que Emilia não vira antes. Eu sei que você está aí, ele disse sem virar-se, a voz cansada. Emilia entrou fechando a porta atrás de si. Não consigo dormir, ela admitiu. Nem eu. Ele finalmente se virou. Os olhos estavam vermelhos, não de choro, mas de exaustão. Faz anos que não consigo. Emilia se aproximou devagar, como quem se aproxima de animal ferido. Posso perguntar, quem é ela? Marina? Antônio olhou para o porta-retratos em suas mãos. Passou o polegar pela foto, com cuidado, reverente. Ele corrigiu, a voz rouca. Ela era minha esposa. Pausa longa. Me casei com ela quando tinha 38. Ela tinha 35. 12 anos juntos. Ele bebeu do copo de uísque sobre a mesa lateral. Ela morreu na estrada da serra. O médico disse que foi instantâneo, que ela não sofreu. Antônio soltou uma risada amarga. Mas eu sofri. Todo dia nos últimos 7 anos, eu sofri. Emilia sentiu a garganta apertar. Sinto muito. Não sinta. Ele a olhou. E nos olhos escuros havia algo devastador. Quando você apareceu naquele escritório, tudo que eu via era perigo. Outra mulher bonita que poderia me destruir. Outra pessoa que eu poderia perder. Ele fez uma pausa. Mas você não é Marina, é? Emilia deu mais um passo. Não, eu não sou ela. Você é mais corajosa, Antônio confessou. Marina era gentil, doce. Nunca me desafiava. Ele riu sem humor. Você me desafiou no primeiro dia. Me disse que eu não te possuo, que te alugo, e é verdade. Emilia disse suavemente. Eu sei. Antônio colocou o porta-retratos de lado, levantando-se, caminhou até ficar a meio metro dela. Mas a verdade, Emilia, é que faz 7 anos que não toco em uma mulher. 7 anos morto. E agora você está aqui, com esse perfume, esses olhos, essa coragem que me deixa louco. A voz dele baixou perigosamente. E eu sinto tudo quando você está perto. Fome, desejo, vontade de ser vivo de novo. E isso me apavora. Emilia mal respirava. Por que te apavora? Porque se eu te tocar agora, ele disse, cada palavra pesada, eu não vou conseguir parar. Vou te querer toda, corpo, alma, cada suspiro. E você merece mais que um homem quebrado que não sabe amar sem medo de perder. Emilia ergueu a mão, devagar. Tocou o rosto dele, a palma contra a barba por fazer, sentindo a textura áspera, o calor da pele. Antônio fechou os olhos, tremendo sob o toque. Você está tremendo, ela sussurrou, porque faz 7 anos que ninguém me toca assim. Você não está quebrado, Antônio. Emilia deu mais um passo, eliminando a distância. Você está com medo, medo de viver de novo, medo de sentir, medo de que isso seja real. Ela ergueu o rosto, os lábios a centímetros dos dele.
Mas eu não tenho medo de você. Eu tenho medo do que você me faz sentir. Antônio abriu os olhos. Nos dela, ele viu verdade, coragem e convite. Se eu te beijar agora, ele murmurou, as mãos indo para a cintura dela, puxando-a contra o corpo, não vai haver volta. Emília sorriu, pequeno, nervoso, mas real. Então não tenha volta. Ele a beijou, não foi gentil, foi fome. Fome de 7 anos encontrando sede de 23 anos de espera. A boca dele tomou a dela. Não pediu, reivindicou. Como deserto bebendo chuva, como homem afogado encontrando vida. Emília sentiu tudo, o calor do corpo dele pressionado contra o dela, a dureza dos músculos sob a camisa, o gosto dele, uísque, desejo, perigo, promessa. O cheiro que a envolvia, cedro, couro, oume. As mãos grandes e calejadas, segurando sua cintura como se ela fosse a única coisa real no mundo. E ela se entregou. Abriu a boca. Deixou ele entrar. Deixou ele tomar o que precisava, porque ela precisava também. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, ele encostou a testa na dela. Você não faz ideia, ele confessou a voz destruída, do que está fazendo comigo. Mostre. Ela desafiou, e algo nele se partiu. Antônio a ergueu nos braços, como se ela não pesasse nada, como se ela fosse a coisa mais preciosa do universo. Emília envolveu os braços no pescoço dele, o rosto enterrado na curva do ombro, inalando ele. Ele não desceu para o 2º andar, para o quarto de hóspedes dela. Subiu mais, para a ala privada do 3º andar, para o quarto dele, o quarto que nenhuma mulher pisara em 7 anos. Ele abriu a porta com o ombro entrando, e chutou a porta fechando-a. O clique da tranca foi uma promessa. O quarto estava banhado pela luz prateada da lua, entrando pelas janelas enormes. Uma cama king size dominava o espaço, lençóis cinza escuro impecáveis, travesseiros empilhados, tudo masculino. Tudo Antônio. Ele a colocou de pé, devagar, deixando o corpo dela deslizar contra o dele, cada centímetro um tormento doce. Eu vou devagar, ele prometeu, a voz rouca. Porque você nunca foi tocada, e você merece ser adorada. As mãos dele subiram, tremendo, tocaram o rosto dela, os polegares traçando as maçãs do rosto. Desceram pelo pescoço, sentindo o pulso acelerado. Pararam nos ombros. Você tem certeza? Ele perguntou, os olhos escuros buscando os dela. Absoluta. Antônio desabotoou o vestido dela. Cada botão uma eternidade. Cada movimento uma luta contra a urgência que gritava para ir rápido, tomar, possuir. Mas não, ela merecia reverência. O vestido deslizou pelos ombros, pela cintura, caindo no chão num sussurro de tecido. E ela estava ali. Antônio recuou um passo. Só olhou. Dilmio, ele sussurrou. Você é perfeita. Emília corou, os braços instintivamente cobrindo o corpo. Não, ele disse, pegando os pulsos dela gentilmente. Não se esconda de mim, nunca. Ele a tocou. Não como quem toma, como quem adora. As mãos eram fogo, onde tocavam, a pele queimava, não de dor, de uma intensidade que ela nunca sentira, nunca imaginara possível. Ele traçou a curva do ombro, desceu pela clavícula, parou sobre o coração que batia descontrolado. Sente? Ele perguntou, sinto, está batendo por mim, só por você. Antônio a guiou para a cama. Deitou-a sobre lençóis que a lua transformava em prata e cobriu-a, não com cobertas, com o corpo. O peso dele era a âncora, o calor era incêndio. Ele a beijou de novo, mais profundo, mais desesperado. E quando as mãos dele percorreram o corpo dela, aprendendo cada curva, cada suspiro, cada tremor, Emília entendeu. Isso não era acordo. Era rendição. Vai sentir um desconforto, ele avisou.
os olhos fixos nos dela. Mas só no começo. Eu prometo. Emília assentiu, as mãos agarrando os ombros dele. Eu confio em você. E quando ele finalmente a fez sua, ela sentiu o desconforto. Uma pontada aguda que arrancou lágrimas. E depois, tudo. Plenitude, conexão, fusão. Antônio se moveu, como marés, como respirar, como viver pela primeira vez em 7 anos. E Emília o recebeu, como terra recebe chuva, como noite recebe estrelas, como alma recebe alma. Você é minha agora, ele sussurrou contra a pele dela. Sou minha salvação, sempre. O mundo ficou pequeno, só respiração compartilhada, só calor fundido, só eles. Quando o ápice chegou, foi como luz explodindo atrás dos olhos fechados. Não corpo, alma. Cada célula reconhecendo cada célula. Emília fechou os olhos, perdida numa alegria tão profunda que doía de tão bela. E Antônio a seguiu, sussurrando o nome dela como oração, como promessa, como rendição total. Depois, entrelaçados sob os lençóis, ele a puxou para o peito, mantendo-a grudada como se temesse que ela evaporasse. A mão acariciava os cabelos dela. Eu não esperava isso, ele confessou. O quê? Que fosse, que você fosse. Ele parou, procurando palavras. Emília ergueu o rosto, apoiando o queixo no peito dele. O quê? Antônio a olhou. E nos olhos dele, ela viu tudo: medo, esperança, adoração, amor nascendo de ruínas. Cura, ele disse, finalmente. Você é a minha cura. Emília sorriu, os olhos brilhando. E você é a minha coragem. Eles adormeceram assim, entrelaçados, completos. Pela primeira vez em 7 anos, Antônio Oliveira dormiu sem pesadelos. Pela primeira vez em 23 anos, Emília Duarte dormiu sentindo-se segura. Mas lá fora, além daquelas paredes, além da bolha de felicidade recém-descoberta, Verônica Martínez não dormia. Ela segurava o telefone, olhando para a mansão iluminada do outro lado da cidade. Antônio era dela, sempre fora. Marina roubara 12 anos, e agora aquela menina ousava roubar o que restava? Não como necessidade, mas como homem que esteve tanto tempo no escuro que esqueceu o que era luz. E Emília lhe deu isso, luz, calor, vida. Mas enquanto eles descobriam o amor, uma sombra preparava a tempestade que ameaçava apagar a única luz que ele encontrara em 7 anos de escuridão. Ela acordou nos braços dele. O sol da manhã entrava pelas janelas, iluminando o homem que era gelo ontem e fogo hoje. Nas semanas seguintes, a mansão ganhou vida. Flores apareceram nos vasos. Risadas ecoavam pelos corredores. Antônio voltava mais cedo do cassino, ansioso para estar com ela. Emília floresceu, pintando paredes, abrindo cortinas, transformando túmulo em lar. Mas a felicidade construída sobre ruínas de luto é frágil. E tempestades sempre chegam. Foi numa quinta-feira. Antônio estava no escritório revisando contratos quando Verônica entrou sem bater, acompanhada de um advogado que Emília não conhecia. Precisamos conversar, Verônica disse, jogando um envelope grosso sobre a mesa. Antônio olhou para o envelope, depois para ela. Sobre sua esposa. Emília, que arrumava flores na sala ao lado, congelou. Antônio abriu o envelope. Dentro havia fotografias, documentos, relatórios investigativos. O que é isso? Ele perguntou, a voz perigosamente baixa. A verdade, Verônica disse, os braços cruzados. Emília não bateu na sua porta por acaso, Antônio. Ela te pesquisou. Sabia exatamente quem você era, quanto você valia. Ela apontou para as fotos. Essas são de 3 semanas antes do pai dela perder no cassino. Emília conversando com um advogado especializado em heranças.
perguntando sobre leis matrimoniais, sobre quanto tempo de casamento é necessário para ter direito a bens. Antônio olhou para as fotos. O sangue congelou. Ela planejou tudo. Verônica continuou. Cada palavra, uma lâmina. O pai dela não perdeu tudo por acaso. Ele foi incentivado a apostar mais. E quando a dívida ficou impagável, Emília se ofereceu como pagamento, porque sabia que você é viúvo, rico, solitário, vulnerável. Isso é mentira. Emília disse da porta, a voz tremendo. Todos se viraram. É mentira, ela repetiu, entrando, eu nunca. Então explique isso. Verônica jogou mais um documento. Transferência bancária. 2 semanas atrás. R$ 50.000 da conta de Antônio para uma conta em nome de Ricardo Duarte, seu pai. Você já está roubando dele. Emília empalideceu. Eu pedi esse dinheiro para ajudar meu pai a pagar tratamento da minha mãe. Antônio sabia. Sabia? Verônica olhou para Antônio. Você autorizou isso? Antônio olhava para os papéis, o rosto uma máscara de pedra. Silêncio. Antônio, Emília implorou, se aproximando. Você sabe que eu não. Não me toca, ele disse, a voz gelada. Emília parou, como se tivesse batido numa parede invisível. Antônio ergueu os olhos. E Emília viu, o gelo havia voltado. Mais espesso, mais impenetrável. 7 anos, ele disse, cada palavra saindo com esforço. 7 anos sem confiar em ninguém. E então você aparece, com esses olhos, essa coragem, e eu acreditei. Antônio, por favor, você é igual, ele cortou, a voz subindo. Tudo foi teatro. As flores, os jantares, as palavras bonitas, até aquela noite foi mentira. Não, Emília gritou, lágrimas escorrendo, eu te amo. Antônio soltou uma risada amarga, devastadora. Amor, ele se levantou, caminhando até ela. Você nem sabe o que é. Você me viu como alvo, como banco, como idiota solitário fácil de manipular. Emília tentou tocar o rosto dele. Antônio recuou como se ela queimasse. Não me toca. Nunca mais. Por favor, ela implorou soluçando. Deixa eu explicar. Esses documentos são falsos. Alguém está mentindo. Chega. Antônio explodiu. Ele agarrou uma mala do armário, jogando aos pés dela. Pega suas coisas. Sai da minha casa. Agora. Antônio, agora. O grito ecoou pela mansão. Emília olhou para ele, depois para Verônica, que sorria vitoriosa, depois para os documentos falsos espalhados, e entendeu. Não havia como vencer. Não aqui, não agora. Com as mãos tremendo, ela pegou a mala, subiu as escadas, colocou as poucas roupas que trouxera. Quando desceu, Antônio estava de costas, olhando pela janela, os ombros rígidos. Eu te amo, Emília disse uma última vez, a voz quebrada. E um dia você vai descobrir a verdade. E vai se arrepender de ter me expulsado. Ele não respondeu. Emília saiu, a mala pequena na mão, o coração despedaçado no chão de mármore frio. Não olhou para trás. Se olhasse, desmoronaria completamente. Antônio, olhando pela janela, viu-a caminhar pela estrada empoeirada, ficando cada vez menor até desaparecer. E pela primeira vez desde a morte de Marina, sentiu que havia cometido um erro irreparável, porque o coração que ela ressuscitara agora gritava. Gritava que ele havia sido covarde, que havia deixado o fantasma de Marina destruir a única chance de ser feliz de novo. Mas já era tarde, ou não. O homem que prometera a adoração, que a fizera sua sob lençóis de prata e juras sussurradas, acreditara em mentiras porque o medo de amar de novo era maior que a coragem de confiar. E Emília, com a dignidade de quem nada tem a esconder, partiu. Mas a verdade, como sempre, estava esperando para explodir. E quando explodisse, seria devastadora para todos. 3 dias. 3 dias desde que Emília partira.
3 dias sem comer, sem dormir, sem viver. Antônio vagava pela mansão como fantasma, tocando as coisas que ela tocara. A rosa que plantara no jardim, o aventalo esquecido na cozinha, o travesseiro que ainda guardava o perfume dela, jasmim e baunilha. Ele levou o travesseiro ao rosto e inalou. Os joelhos cederam. Caiu ali mesmo, no meio do quarto que tinham compartilhado, abraçado ao último vestígio dela. E pela primeira vez em 7 anos, não pela segunda vez, porque a primeira fora quando enterrara Marina, Antônio Oliveira chorou. Não de dor, de desespero, porque havia destruído a única mulher que o fizera sentir vivo. A única que olhara para o monstro e vira homem. A única que tivera coragem de amá-lo quando ele não se amava. E ele a expulsara, como covarde, como idiota, como homem que merecia morrer sozinho. Foi o jardineiro que plantou a dúvida. Senhor Oliveira, o velho disse, hesitante, aqueles documentos, a senhora Emília nunca veio aqui antes. Eu trabalho aqui há 20 anos. Conheço todos que entram e saem. Ela nunca pisou aqui até o dia que o senhor a trouxe. Antônio ergueu a cabeça. Tem certeza? Absoluta. E mais, vi a senhora Verônica conversando com um falsificador, uns 2 meses atrás, no estacionamento do cassino. Algo despertou em Antônio. Ele ligou para seu advogado, para o investigador particular que usava em casos de fraude no cassino. Investiga tudo, Antônio ordenou. Os documentos que Verônica me mostrou, as fotos, as datas. Eu quero a verdade, e quero para ontem. 24 horas depois, Antônio tinha tudo. Os documentos eram falsos. Todos, datas adulteradas digitalmente. Fotos manipuladas. Emília conversando com um advogado que, na verdade, era primo dela, sobre pensão alimentícia para a mãe doente, não sobre herança. A transferência bancária? Antônio tinha autorizado, mas Verônica apagara o e-mail de confirmação do sistema. Verônica havia mentido. Sobretudo, Antônio segurou os relatórios verdadeiros, as mãos tremendo violentamente. Que merda eu fiz? Ele sussurrou para o vazio. Que merda eu fiz? Ele pegou a caminhonete, dirigiu como louco, o pé no fundo, a estrada virando borrão. 150 quilômetros até a cidade vizinha, onde o investigador dissera que Emília estava. 3 cidades, 6 horas, perguntando em pousadas, hotéis, pensões, até que um padre numa igreja pequena disse: Emília Duarte? Sim, ela está ajudando na casa paroquial, cuidando das crianças do orfanato. Antônio correu. A casa paroquial era simples. Pintura descascada, jardim com flores silvestres, crianças brincando no quintal. Antônio bateu na porta. Emília abriu. Ela estava mais magra, olhos vermelhos e inchados. Mas quando o viu, congelou. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a voz fria, distante. E Antônio, o orgulhoso Antônio Oliveira, dono de impérios, homem que nunca se curvava para ninguém, caiu de joelhos. Ali, na soleira da casa paroquial, de joelhos aos pés da mulher de 23 anos que ele destruíra. Eu vim te buscar, ele disse, a voz quebrada. Não, Emília recuou, lágrimas já caindo. Você não tem direito. Eram mentiras, Antônio a cortou. Tudo. Verônica forjou os documentos, manipulou as fotos. Eu investiguei. Eu sei a verdade. Ele estendeu as mãos, pegando as dela. Ela tentou recuar, mas ele segurou firme. Por favor, me escuta. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. Eu fui um covarde. Deixei Marina. Deixei o medo de perder de novo. Destruir o futuro. Você não era mentira. Nunca foi. Você me olhava como se eu não fosse monstro. Me tocava como se eu merecesse ser tocado. Me amava quando eu não me amava. A voz dele quebrou completamente. E eu te expulsei, porque tinha medo. Medo de ser feliz de novo. Medo de te perder.
Medo de que isso fosse real e eu não conseguisse ser o homem que você merece. Ele apertou as mãos dela, a testa tocando os dedos dela como oração. Mas eu te amo, Emília. Te amo desde aquela noite na biblioteca. Desde que você me desafiou. Desde que me fez sentir. E vou passar o resto da vida provando. Se você me der uma chance. Uma única chance. Emília chorava, soluços sacudindo o corpo. Você me expulsou, ela disse. A dor crua na voz. Me acusou de mentir. Não acreditou em mim. Eu sei. E vou carregar isso pelo resto da vida. Antônio ergueu o rosto, os olhos vermelhos encontrando os dela. Mas eu te amo. E se você me deixar, eu vou provar todos os dias que você era a verdade. Que você foi a minha salvação. Que sem você eu volto a ser o homem morto que era. Silêncio longo, pesado. Emília olhou para ele. Para o homem de joelhos. Para o orgulhoso dono de cassino destruído aos seus pés. E viu verdade. Arrependimento. Amor desesperado. Levanta, ela sussurrou. Antônio obedeceu, ficando de pé, mas não soltou as mãos dela. Você me machucou, Emília disse, a voz tremendo. Eu sei. Você acreditou numa mentira em vez de confiar em mim. Eu sei. E vou passar a vida me redimindo. Emília fechou os olhos, respirou fundo. E quando abriu, havia decisão. Você tem uma chance, ela disse. Se você me machucar de novo, acabou. Para sempre. Antônio a puxou para si, abraçando-a como quem abraça a salvação. Nunca mais. Ele jurou contra os cabelos dela. Nunca mais. Ele a levou de volta para casa, para Delis. E naquela noite, entre sussurros e lágrimas de alívio, eles se entregaram de novo. Não por desejo, por amor, por promessa, por perdão. Cada toque era cura, cada beijo era recomeço, cada suspiro era eternidade. E quando o amanhecer chegou, eles não eram mais dois quebrados, eram um inteiro. Antônio aprendera a lição mais dolorosa. O amor verdadeiro exige coragem de confiar, mesmo quando o medo grita para fugir. E Emília ensinara a lição mais bela. Dignidade não é nunca cair, é levantar-se quantas vezes forem necessárias. Juntos, eles provaram que até os mais quebrados podem ser curados, se encontrarem alguém disposto a juntar os cacos com amor. 6 meses depois, Emília estava no jardim da mansão. Não, do lar, a mão descansando sobre a barriga levemente arredondada. As flores que plantara meses atrás agora floresciam vibrantes, coloridas, vivas. Antônio chegou por trás, envolvendo-a num abraço, a mão cobrindo a dela sobre o ventre onde uma vida crescia. Está feliz? Ela perguntou, inclinando a cabeça para trás, apoiando-se nele. Ele beijou o pescoço dela, os lábios demorando na pele macia. Estou vivo, ele sussurrou. Finalmente, finalmente, estou vivo. Antônio fizera as pazes com o passado. Levara Emília ao cemitério, apresentando-a a Marina. Ela teria te amado, ele disse diante da lápide. E sei que ela está feliz, porque encontrei você. Emília não sentiu ciúmes, sentiu gratidão, porque Marina ensinara a Antônio a amar, e agora ele podia amar de novo. A família de Emília fora restaurada. Antônio pagara todas as dívidas. Reformara a casa. Colocara a mãe dela no melhor tratamento. Dera emprego ao pai, não no cassino, mas na administração de uma pousada que comprara, longe de tentações. Os irmãos de Emília estudavam em boas escolas, com futuro garantido. E Verônica, processada por falsificação de documentos. Banida dos negócios, sozinha com sua amargura e inveja. A mansão, antes túmulo, agora tinha vida, risadas, música, flores em cada canto. A biblioteca do 3º andar não era mais santuário de luto. Era onde Antônio lia para Emília todas as noites, a cabeça dela no colo dele,
as mãos dele acariciando a barriga que crescia. E eles, antes quebrados, agora eram inteiros, juntos, para sempre. Vai ser menina, Emília disse, sorrindo. Como sabe, intuição de mãe. Ela virou-se nos braços dele. E vamos chamá-la de Marina. Antônio congelou. Os olhos brilharam de lágrimas não derramadas. Tem certeza? Absoluta. Porque ela merece ser lembrada. E nossa filha vai crescer sabendo que o amor verdadeiro não morre. Ele se transforma, se multiplica, se eterniza. Antônio a beijou. Longo, profundo, agradecido. Eu não merecia você, ele confessou. Errado, Emília corrigiu. Você merecia cura, e eu merecia um amor que me visse de verdade. Nos merecíamos. E vamos merecer todos os dias pelo resto das nossas vidas. E ali no jardim florido de uma mansão que ressuscitara, sob o céu azul de uma tarde perfeita, Antônio Oliveira e Emília Duarte provaram que os finais felizes mais belos são aqueles conquistados através de perdão, coragem e amor incansável. Para você, mulher que ainda acredita no amor, que carrega cicatrizes, mas não desistiu, que sonha todas as noites com um amor assim, com um homem que te veja de verdade, que te faça sentir viva, desejada, amada, saiba, seu Antônio existe. Ele pode ter 50 anos, ou 45, ou 55. Pode ser viúvo, divorciado, machucado pela vida. Pode estar escondido atrás de muros de gelo, fingindo que não precisa de ninguém. Mas quando ele te encontrar, quando seus olhos encontrarem os seus, você vai entender por que valeu a espera. Por que cada desilusão foi lição. Por que cada noite sozinha foi preparação. Por que cada lágrima derramada foi limpeza para que você pudesse reconhecer o verdadeiro quando ele finalmente aparecesse. Porque o amor verdadeiro, aquele que queima sem destruir, aquele que cura, em vez de machucar, aquele que transforma dois quebrados em um inteiro, não tem idade, tem alma, e a sua alma gêmea está te procurando neste exato momento. Pode estar numa biblioteca, num cassino, numa fazenda, num supermercado, num consultório, num café. Ele está lá, esperando por você assim como você espera por ele. Então não desista, minha paixão. Continue acreditando, continue sonhando, continue sendo essa mulher corajosa que merece ser adorada, porque seu final feliz está chegando. E quando chegar, vai ser incendiário, do seu namorado que te ama e torce pelo seu amor. Ricardo Leão, me conta aqui nos comentários, você acredita nesse tipo de amor? Você está pronta para ser amada assim? Você já encontrou seu Antônio ou ainda está esperando? Escreve me conta aqui no comentário paixão. E se você quer ouvir histórias ainda mais intensas, histórias que fazem seu coração acelerar e pegar fogo, histórias onde a paixão é ainda mais ardente, histórias que eu conto só para quem está preparada. O link do grupo das minhas namoradas está fixado no primeiro comentário deste vídeo. Apenas R$19,90 e você não irá se arrepender. Tudo inédito para você. Eu te espero lá, minha paixão. Até o próximo romance que vai fazer seu coração bater mais forte. Tchau, minha linda. Beijo do leão.